a gente orar. Amém. O Wallace está aí, pastor Wallace. Pronto, vamos orar com o pastor Wallace, né? Pedir a Deus que esteja aí, tendo misericórdia de nós, falando as nossas vidas, mais uma vez, através da história da sua igreja. Amém. Oremos. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade. Estamos tendo acesso, Deus, à tua palavra. Amém. Quero te agradecer, Senhor, meu Deus, meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Amém. Nós não temos condições alguma de pagar o que o Senhor fez por nós, Pai. Mas te exaltamos e te glorificamos pela misericórdia e pelo teu amor, Pai, por nossas vidas. Deus abençoa, Deus, a professora. Pai, esse canal que o Senhor realmente tem usado para nos abençoar. Que nós, de fato, possamos colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo, Pai. Para que teu nome seja engrandecido, para que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vou aqui compartilhar com vocês os slides. Gente, a apostila de História da Igreja 2 já está disponível, né, no site. Nós vamos continuar com a História da Igreja 1, como eu coloquei coloquei lá no WhatsApp, porque não deu tempo da gente fechar esse material, mas quero ver se o mais rápido possível a gente chega em História da Igreja 2, na apostila de História da Igreja 2, tá bom? Então, vejam bem, a última aula nós fechamos a última aula, nós falamos sobre Agostinho de Hipona, e nós fechamos a última aula falando sobre o monasticismo, né? Nós vimos que existiam os anacoretas e os cenobitas. Os anacoretas eram os individuais, que iam para um lugar específico individualmente. E os cenobitas eram os comum, que chamava comunidade, era em comunidade. Só que esse monasticismo comum ou comunitário, ele só vai surgir depois, ele não surge juntamente com esse aqui, que era o individual. Nós vimos alguns homens, né, que Deus ou se posicionaram, Deus chamou para se isolar, né, para ter uma vida assim restrita, e através desses homens, Deus usou muito esses homens, né, porque Deus falou através da vida deles a muitas pessoas. Precisa botar a apostila não, Alice. Então, vejam bem. Estou tentando disfarçar. Estou percebendo. Então, vejam bem. Gente, também foi desenvolvido o monasticismo e também foi desenvolvido uma coisa que já existe na igreja, que é muito forte, que foi o papado. A gente lembra, se você for pesquisar no site católico, você vai ver que lá vai dizer que o primeiro papa foi Pedro. Não existe nem na história, para você ter uma ideia, assim, na história geral, não existe, eles não dizem que Pedro foi o primeiro papa, é a igreja católica que defende isso. Mas na realidade, o início do papado, ele vai se dar por volta do ano 451. Você vê já depois de Constantino, né? Constantino e Teodósio oficializam o cristianismo ali na época, e vai surgir uma pergunta. A pergunta era a seguinte: o bispo, porque lembra que nós falamos que a partir do ano 150, o bispo começa a ter um poder maior na igreja. Ele tem aquele poder maior, só que eram vários bispos, né, com algumas igrejas, cada um com domínio sobre algumas igrejas. Aí diz que a história, Justo Gonzalez disse que o pessoal começou a dizer assim: o bispo governa a igreja. E quem vai governar o bispo? Quem governará o bispo? Então, a partir dessa indagação, vai começar surge a ideia de que vamos escolher um homem, que esse homem possa governar todos os bispos. Então, ao invés de serem vários homens governando a igreja e sem prestar conta a ninguém, eles vão prestar conta a uma pessoa de forma específica. Daí surge a ideia do papado, né? Mas a expressão pai, né, que papa significa pai,
Essa expressão, eles já utilizavam de forma assim, natural, sabia, com as pessoas. É tanto que, se a gente for olhar na história, alguns pais apostólicos, alguns pais apologistas eram chamados de pais, né? Por isso que é pais, né? Pais apostólicos, porque eles já eram chamados de pais. Certo? Pai Atanásio, pai Orígenes, então ele já tinha esse hábito de chamar assim. Do mesmo jeito que hoje nós chamamos pastor, né? Pastor Paulo, pastor fulano, pastor... É normal, então eles chamavam alguns bispos de pais, só que Leão I vai ser o que vai tomar para si esse título. O primeiro que vai dizer assim, olha, eu oficialmente serei o Papa da Igreja, certo? E vai acontecer que entre o ano 440 e 461, vai meio que ficar oficializado, mas não, a Igreja ainda não tem assim ele como um Papa, mas ele já se tem como um Papa. Ele já entrava em contato com os bispos, já cobrava dos bispos o que era que os bispos estavam fazendo, como se ele já tivesse um governo, certo? Mas se a gente for olhar pela história protestante, diz aqui, esse livro aqui, eu não sei quem tem esse livro é muito comum entre os seminaristas, que ele é uma coleção. Aí tem essa história da igreja, tem método de ensino, é uma coleção desse livro, sabe? E Professora, aqui, oi. só para tirar uma dúvida. Nesse tempo que esse Leão I ele se auto-intitulou Papa, não existia Igreja Católica ou formação do catolicismo romano ainda não, né? Ou Não, já estava iniciando? isso, estava no processo já iniciando. Olha, eu costumo dizer o seguinte, oficialmente, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai ter esse título na Idade Média, mas com Constantino já começa essa coisa da Igreja ir se adaptando ao que se tornou a Igreja Católica, certo? É um processo, e isso aqui faz parte do processo, porque quando a Igreja Católica Apostólica Romana se intitula dessa forma na Idade Média, aí ela vai pegar Gregório I, aí vai dizer, esse é o nosso Papa, oficialmente mesmo, a Igreja. Aqui, esse autor do livro que eu mostrei para vocês, ele diz o seguinte, ó, ele fala sobre o papado, ele diz, os historiadores protestantes geralmente afirmam que o catolicismo romano institucionalizado começou com a indicação de Gregório como bispo de Roma em 590. Aí, em 590, nós já temos uma igreja praticamente formada, já institucionalizada como católica apostólica romana. Ela toma isso para si. Embora tenha recusado o título de Papa, ele organizou, Gregório, né, administrativamente, o sistema de governo papal. Ele organiza, Gregório I, esse sistema, mesmo sistema que nós temos hoje. E o que é que ele vai fazer? Ver como a igreja vai se caracterizando como igreja católica apostólica romana. Porque com Gregório I, ele caracterizou todo o período medieval. Ele fez o quê? Os principais bispados do Ocidente, ainda estou lendo o que diz o livro, viu? Se voltavam a ele em busca de orientação e liderança. Gregório também padronizou a liturgia, ou seja, essa liturgia católica que nós temos hoje, quem padronizou foi Gregório. Até a forma de se vestir, ele vai padronizando, que a igreja, a primeira igreja, a igreja cristã, não tinha esse método, essa forma de bata, daquele coisa aqui, né, que coloca aqui no pescoço. Então, ele vai padronizando isso. O que é que ele faz também? As doutrinas como a veneração de Maria. Outra coisa que ele faz, ele vai falar sobre o purgatório, uma coisa que a igreja ainda não conhecia, ele vai começar a dizer, existe um purgatório, onde a alma fica antes de ir para o céu, certo? Uma forma incipiente de transubstanciação e orações aos santos falecidos. Olha o que Gregório começa a instituir.
né? Eles vão encontrar apoio, todos esses pensamentos encontram apoio inicial nos escritos de Gregório. Ele escrevia, ele doutrinava a igreja. Então, a partir de Gregório I, aí pode ser considerado, sim, a igreja começa, de fato, se institucionalizar como católica, apostólica, romana, com as suas doutrinas e diretrizes. As coisas que ele padronizou e instituiu, né, digamos assim. Os E outros pais não fizeram, por exemplo, purgatório, toda essa padronização os outros pais não fizeram. Eu estou perguntando que eu não, perdi as outras aulas aí, só para mim não, não. os outros pais não fizeram. Não, Atanásio não fez, Agostinho de Hipona não fez, não deve, pelo contrário, eles eram contra. Então, no Esse caso, a gente pode dizer que Gregório era um herege, assim, era um tipo. herege. Ele era tipo um herege. E ele é chamado Gregório Magno ou Gregório Grande, porque ele foi considerado uma pessoa de muita atitude, mas mesmo com tanta atitude, foi um missionário, mandou muitos missionários para o campo. Mesmo assim, ele instituiu essas heresias, né? É heresia mesmo, não tem como a gente dizer outra palavra. Orar, fazer oração aos falecidos, a Agostinho, fazer oração a Atanásio, que tinha morrido. Não faz sentido isso, né? Só que E até hoje, né, ele, professora, até até hoje, hoje, porque quem foi católico há muito tempo, antes de você ir para a missa, ele dizia oração aos mortos. Aí vinha dizendo quem morreu, tipo, tanto tempo de falecido, tanto tempo de falecido. isso, Sempre no começo da missa tem isso. é isso. Pois é. Isso até hoje a igreja não conseguiu se libertar. É uma coisa interessante que a reforma protestante vai tirar isso da igreja, certo? E depois da reforma protestante com Martinho Lutero, com Zwinglio, com Calvino, vai surgir, que é o chamado uma contra-reforma. Nós vamos falar sobre isso, mas de forma mais específica. Mesmo assim, na contra-reforma da Igreja Católica, eles não conseguem se libertar disso, desses pensamentos. Era muito forte para a Igreja esses posicionamentos. E a partir de Gregório que começa realmente esse tipo de postura, né? E durante a Idade Média só se desenvolveu, só cresceu. Certo? Outra coisa também que começa a se caracterizar aqui com esse início do papado vai ser a autocracia do Estado e da Igreja. O que é autocracia? Poder máximo. Então, quem tinha poder nesse período? A Igreja e o Estado. A política, né? Os políticos, no caso, os reis. Eles eram emparelhados. Isso é autocracia. Quando Roma, lá na frente, a Roma Ocidental cai, nós temos dois poderes. Aí a Roma Ocidental cai, mas cai do ponto de vista o quê? Político. Quem cai é o Estado, né? A política. Quando cai, quem ficou lá? A Igreja. Então, serão quase 1000 anos em que a igreja prevalece ali no poder, que vai interferir tanto na área espiritual, religiosa, como na área política. A igreja vai ter um período que a igreja cristã vai ser assim, manda chuva política na Idade Média, ali em Roma. Certo? Porque começa aqui no início da Idade Média essa autocracia da igreja e do Estado. Vocês lembram que eu falei que Constantino aqui é Roma, Constantino tira a capital de Roma e traz aqui para Bizâncio, e bota o nome de Constantinopla. Lembra que eu falei sobre isso, né? Quando Constantino tira a capital de Roma e traz, de todo o Império Romano, ele tira a capital que era em Roma, traz aqui para Constantinopla, para Bizâncio, o que é que ele vai trazer também? A igreja. Vai ficar uma disputa entre Roma, que chama a capital ocidental, e Constantinopla, que eles chamam a capital oriental. Vai ficar a disputa tanto religiosa como política. O que é que vai acontecer por conta dessa disputa? Vai acontecer que os bispos em Roma, eles vão ser mais fortes do que os bispos que estão aqui em Constantinopla. Vai ser uma disputa.
Lá na frente, nós vamos ver que vai haver o cisma papal, certo? Que vai ter... Ó, é tanto que aqui em Roma, os que se denominam líderes, como Gregório I, como Leão I, serão chamados de papas. Os daqui de Constantinopla serão chamados de patriarcas. São líderes de igrejas. Aí a igreja aqui em cima, no Ocidente, vai ser chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, e a igreja aqui embaixo, mesmo sendo a mesma igreja cristã, né, como há um rompimento entre as duas, a igreja aqui vai ser chamada de Igreja Cristã Ortodoxa, que é a igreja que vem para o lado de cá e atinge até a Rússia, né? A igreja que nós vemos na Rússia, por exemplo, é essa igreja cristã ortodoxa, chama a igreja grega, né? Que é aqui na Turquia, nessa região aqui, Constantinopla, que é na Grécia, certo? Então, vai haver essa disputa. No Concílio de Calcedônia, no ano 451, Roma termina assumindo o primeiro lugar na liderança da igreja, né? Lembrando que Roma é um império, né? Esse império. E Roma assume o primeiro lugar e Constantinopla o segundo lugar, né? E nessa liderança. Pode falar, André. A senhora está passando esse slide porque para mim aqui está congelado. Gente, tá. Vou passar aqui, vê aí, passou. Não, para mim não. Não, para ninguém. Para mim também não. Não, Tá Silvana. parado, tudo parado. Parado. Então, eu vou interromper e vou compartilhar de novo, né? Ou então abra a tela toda, professora, da F5. Tá aberta. Não tá dando não para vocês aberta toda? Não, para mim não aqui tá tá nada. Ah, pois aqui tá aberta. Também não. Tudinho. Pois eu vou interromper e vou botar não, né, André? Melhor? Isso. Interrompe e compartilhe novamente. Deixa eu ver aqui. Pronto, voltou todo mundo, não foi na tela agora? Para vocês? Voltou. Pronto, beleza. Vamos ver se agora dá certo. Não? Agora Deu. sim. Deu? Pronto, eu vou passar aqui, aí vocês vão me dizendo se... Ó, apareceu? Agora deu. Deu? Pronto. Isso. Ok. Muito bem, obrigada, viu, André? Obrigada. Qualquer coisa, vão avisando aí, que aqui estava Por normal. nada. Pronto. Então, gente, em 476 termina a Idade Antiga. Então, é aquele período que Jesus nasceu, que a igreja se desenvolveu até aqui, termina a Idade Antiga com a queda de Roma, né? A queda de Roma ocidental, aqui do poder romano no Ocidente, e começa a Idade Média. Eu costumo dizer, os historiadores dizem que a Idade Média foi a Idade das Trevas, né? Eu sou da linha, que tem uma linha de historiadores que dizem que não foi, porque foi produzido muita coisa na Idade Média. Eles dizem que era a Idade Média das Trevas, porque não teve, as universidades não se desenvolveram, livros não foram escritos, mas depois se descobriu que muita coisa foi feita nessa Idade Média, inclusive muitas cópias de livros biográficos, muitas cópias de Bíblias, né, do que estava escrito, dos escritos bíblicos, foram reproduzidos aí, foram copiados, a palavra certa é essa, foram copiados e permanece até hoje. Nosso acesso à Bíblia é por conta também disso aí. E quem ajudou muito nesse posicionamento, né, de copiar as escrituras, de copiar alguns livros, foram livros de pessoas que tinham feito escritos como Atanásio, lá atrás, estava se perdendo, né, desaparecendo, sendo destruídos, e eles copiaram. Foram os monges da época, né? Às vezes a gente, como protestante, quando fala assim no monasticismo, principalmente no ocidental, porque no oriental, aqui embaixo, no Egito, foi muito mais, a maioria foi individual, eram anacoretas. Já aqui em cima, em Roma, que é chamado monasticismo ocidental,
foi esse monasticismo comunal, certo? Então, começa, por exemplo, com a Ordem dos Beneditinos, né, organizados beneditinos, que é de São Bento, né, em 529. Eles faziam o quê? Trabalho, era agricultura, eles plantavam para poder se alimentar. Certo? Eles tanto se alimentavam como alimentavam comunidades pobres, pessoas pobres. E oração. Isso foi positivo a princípio, só que depois é que vai haver alguns problemas com relação ao monasticismo, mas a princípio era interessante. Eles se isolavam, eles abriam mão do casamento, eles abriam mão das famílias para poder se dedicarem à obra de Deus. A princípio, o propósito era bom, né? Só que depois, mas dentro do monasticismo, nós vamos ver algumas pessoas que foram realmente usadas por Deus, né? Nós vamos ver São Francisco de Assis, por exemplo, né? A pessoa que depois foi chamada de São Francisco, né? Francisco de Assis, mas ele foi um homem usado por Deus, com certeza, né? Nas missões, no trabalho missionário. Então, vejam bem, eles tinham regras mais flexíveis do que aqueles que nós vimos na última aula, né? Eles eram mais flexíveis do que os anacoretas. Eles tinham escritos da antiguidade copiados e conservados. Quem quiser, eu coloquei aqui a sugestão de um filme, é O Nome da Rosa, que fala sobre esse período do monasticismo Eu já ocidental. assisti esse filme. É interessante como eles viviam ali, isolados. É bem Legal. interessante esse filme, O Nome da Rosa. Mostra a realidade deles. Aqui você vai ver, nessa figura aqui que eu botei por último, essa aqui, ó, eles sentados fazendo cópias, certo? Cópias e cópias. Eles passavam o dia inteiro fazendo cópias de Bíblia, de livros. É um trabalho muito interessante. E eles usavam os mosteiros também como escolas para crianças. Certo? Por exemplo, em Serra Talhada a gente tem a escola normal, né? A escola normal é uma escola de freiras. E ensina, e vem o ensino básico, né? O ensino, acho que ensino fundamental, e não sei se acho que se vai até o ensino médio, mas tem aí, começa com esse pensamento de se ensinar crianças, né? O monasticismo. Oi, Giovanni, pode falar. Professora, no caso, teria sido a Bíblia o primeiro livro impresso, que a gente está falando a respeito, assim, quanto antes era copiado, né? Era manuscrito. Isso, Mas perfeito. aí foi o primeiro livro, né? Primeiro livro da imprensa de Gutenberg, né? Primeiro livro impresso lá na frente, não vai ser ainda aqui, que aqui ainda não tem. A impressora ela vai surgir no final da Idade Média, né, no período do Renascimento, aquele período surge a impressora. E o primeiro livro que vai ser impresso será a Bíblia Sagrada. Uma coisa... É muito parecido com o método no qual antigamente as pessoas faziam os cordéis, né? Fazia o desenho da capa do cordel e daí imprensavam. Eu acho que era mais ou menos daquele jeito. Isso, exatamente. Eles faziam esse tipo de trabalho, né, de desenvolver, só que era manual. Nós vamos ver que até aqui era feito vou lembrar o nome, não era pergaminho, era outro material. Depois eu vou lembrar, vou dizer. E depois aqui, quando surgem os muçulmanos vai ter por conta desse invasão muçulmana no Ocidente, vai ter uma queda dessa venda de material para eles copiarem e vai vir o pergaminho. Mas é interessante nós ver aqui mais na frente. Então, primeiro grupo, beneditinos. Segundo grupo, cistercienses, em 1098, isso, o desenvolvimento da vida monástica. O terceiro, franciscanos, em 1209, eram chamados frades cinzentos, porque eles usavam as vestes cinza, né, aqui. Era da devoção. Esses aqui, se esse povo era considerado um povo pobre e humilde, os franciscanos foi muito forte isso no meio deles, né? A pobreza, a humildade, a simplicidade, né, desse povo.
E depois os dominicanos, em 1215, eles eram chamados de frades negros. Então, esse é mais ou menos o desenvolvimento da vida monástica, do monasticismo ali no Ocidente. Certo? Praticamente, esses são os mais fortes grupos monásticos que surgiram nessa época. Aí aqui diz que eles ajudavam os pobres e doentes, copiavam livros, escreviam biografias, eram missionários e os principais professores da juventude na época. Certo? Nós vamos ver que lá na frente, né, no final, no começo da Idade Moderna, nós vamos ver um monge que Deus vai usar para fazer a reforma protestante. Martinho Lutero fazia parte desses grupos aí, né? Ele era um monge. Então, o que é que vai caracterizar o declínio do monasticismo? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos monastérios vocês conhecem hoje? Alguém já entrou em um lugar assim? Onde eles de Triunfo tem um, eu sei que tem um em Triunfo. Serra Talhada não tem. Mosteiro, professora? Sim. Eu já namorei dentro do mosteiro. Aonde? Aonde, Agildo? Eu namorei em um mosteiro, lá em Triunfo. Em Triunfo não, em Garanhuns. E foi? Foi. Aí tu decidiu por ser monge, como é que foi? Não, Ou foi para estudar? eu fui uma capacitação de 30 dias lá, de 20 dias lá na universidade. Lá eu Ah, conheci uma menina de Pedra de Burique, Luísa. E aí elas estavam no mosteiro e a gente estava num hotel próximo, ao lado, um do lado do outro. Aí foi só uma vez mesmo e pronto, nunca mais entrei no mosteiro, não. eu No também. Crato também tem um, né, professora, se não me engano. Grato, exatamente, isso. Mas você vê que são poucos. Antes era assim, por exemplo, eu estou falando aqui do franciscanos, então tinha um franciscano em Juazeiro, tinha um franciscano no Crato, tinha um franciscano. Hoje não. Por quê? Porque ele entra num declínio. Essa visão de se viver só, de viver na pobreza, entra em declínio. E alguns fatos, eles são fortes para que haja esse declínio do monasticismo. O que é que vai acontecer? O aumento das riquezas nos mosteiros, o pessoal começa aqui ao lado, eu botei uma foto para você ver o luxo, que eles começam a desenvolver uma vida mais luxuosa, né? O que era uma coisa bem simples, eles levantavam as paredes, construíam alguns edifícios, algumas casas e moravam ali. Depois começa a edificar lugares grandes, bonitos, e aí começa essa questão do aumento das riquezas dos mosteiros, vai ajudar no declínio, porque perde a visão do puro, do simples, né? A indisciplina também vai acontecer. Tem mosteiros que eles serão fundados e serão fechados, foram fechados porque a indisciplina era tão grande, a falta de obediência às ordens, ao que se tinha como propósito, era tão grande a indisciplina que terminava fechando, certo? Alguns permaneciam, mas alguns fechavam por conta disso. Luxo exagerado, a ociosidade, ou seja, não queriam mais trabalhar para sobreviver, queriam receber do povo. A imoralidade, eu já comentei isso com vocês, eu vou só repetir, que teve um período que... Eu tô gravando essa aula, estou, né? Acho que eu botei. Botei. Aí, a imoralidade diz que teve uma época que, ou quando entupiu vasos sanitários em um mosteiro e eram abortos. As freiras abortavam, jogavam no vaso sanitário, dava descarga, chegou um tempo que entupiu, e quando foram desentupir, tinham fetos, né? Embriões. Então, assim, a imoralidade começa a dominar também, o que eles tinham como uma coisa pura, começa a ser revelado isso. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que optam por isso, pela vida monástica, tenha essa dificuldade, mas que tem, ainda hoje a gente vê direto denúncias de padres, não é?
padres que estão abusando de seguidores, de crianças que ficam ali ajudando na igreja, certo? Então, infelizmente, isso não é uma realidade dessa época apenas, é uma realidade até hoje. Aqui em Juazeiro do Norte, em Juazeiro não, em Fortaleza, um pastor, certo? Ele tinha a igreja e fez um abrigo para pessoas que viviam nas ruas, né? Aí encontraram uma criança de 8 meses, a mulher com 8 meses de grávida, ela, eu não sei nem se chama aborto, porque ela fez uma medicação que o bebê nasceu, e o bebê nasceu vivo, e ela matou esse bebê. Botou dentro de uma sacola, entregou para um pastor, e o pastor jogou num bueiro. Enfim, câmeras filmaram, foram investigar, esse menino, o bebê era filho do pastor. Ele com sua família, casado, tudinho, e essa menina vivia no abrigo. E ela engravidou dele. Quando começou as investigações, se descobriu que uma outra menina de 16 anos, que também morava nesse abrigo, estava grávida desse pastor. Ele está preso. Foi agora, tem 3 semanas só. Então, infelizmente, não é só nesse grupo, né? Infelizmente, nós também vemos na nossa realidade, né? Como protestantes, filhos de Deus, é isso mesmo, misericórdia, Jesus. Porque foi aqui, é recente. Então, a gente tem que, a vida do cristão é uma vigilância constante, né? Uma vigilância constante, principalmente líderes de igrejas que se envolvem com adolescentes, crianças, né? Tem que ter muito, muito cuidado mesmo. Então, eles abandonaram, eles permitiram que essa imoralidade também entrasse aí nos mosteiros. Eles abandonaram o autossustento e começaram a pedir que as famílias, né, ou ricas ou pobres, estivessem sustentando eles. Por isso e nós vemos hoje, por exemplo, muitos conventos, que eram conventos, as freiras se dedicavam ali, se tornaram escolas, porque passa a ser uma fonte de renda também, né, para a sobrevivência delas. Eu acho justo que se elas vivem ali e elas trabalham ali, elas cobrem dos alunos, né? Mas, nessa época que eles nem trabalhar, eles queriam mais, queriam apenas que as pessoas, as famílias sustentassem eles, né? Então, vai ter um declínio da vida monástica nesse período. Ela se mantém ainda, mas não com a mesma vivacidade, né, do começo da Idade Média, né? Durante a Idade Média vai haver um declíniozinho dessa vida monástica. Então, aqui, a Idade Média cristã vai ser de 476 a 1453, certo? Essa é a Idade Média. Vai ter, durante a Idade Média, o colapso do Império Romano, né? Nós já sabemos que quem nunca assistiu aqui àquela série, os Vinks, né? Os Vinks ali. Eu deixei de assistir porque era muito sangue, eu não gosto muito, não. Não daria para ser aí nem enfermeira, nem médica. E biomédica, né? Também tem que lidar com sangue, mas eles matavam muito. Então, os Vinks, os Érulos, os bárbaros, né? Invadiram Roma e eles tomaram o domínio para si. Aí Roma cai, certo? Com essas invasões. Muitos dessas pessoas lembra que eu falei? Era Estado e igreja. Quando esses homens invadem Roma, o Estado cai, mas a igreja continua na liderança. E vai acontecer o quê? Muitos desses invasores vão se tornar cristãos, né? Uma coisa que vai ser interessante é porque, mesmo sendo uma igreja como a Igreja Católica, mas alguns desses que invadem se tornam cristãos. Por isso que eu digo a vocês, foi uma igreja que permitiu, né, nesse período, lembrando que até aí, Igreja Católica Apostólica Romana era uma igreja só, certo? Então, era a igreja cristã que foi fundada por Cristo, era uma igreja só, né? Então, o que é que vai acontecer? Essa igreja, infelizmente, ela vai deixar que tudo que é de ruim, o pecado, a imoralidade,
as heresias, a idolatria penetre nela e ela Deus vai ter que levantar novos pensadores, né, novos teólogos, novas pessoas que vão dizer, não, essa igreja não está mais agradando ao Senhor. A igreja que agrada ao Senhor tem que voltar aos princípios, que é quando vai acontecer a reforma. Mas durante a Idade Média, a igreja cristã era essa igreja aí, certo? E ela pregava o que era certo, pregava as heresias, mas estava ali, certo? No caso, na Idade Média, a igreja cristã era a igreja católica. É por isso que eles refutam da seguinte frase: a igreja católica foi a primeira religião a ser criada. Isso. É que alguns, quando a gente vai rebater, eles dizem isso. Desde o início foi a igreja católica, as outras vieram depois, uma coisa desse tipo. É nesse sentido que eles pegam isso, professora? Nesse sentido, e nesse sentido eles têm razão. O grande problema é que a igreja se desviou dos padrões bíblicos. O problema foi esse. Senão, até hoje, seria uma igreja só. Então, quer dizer, se a igreja... Ah, é isso mesmo que eu ia falar. Então, se a igreja ela permanecesse correta, então não existia as outras. Ia ser a igreja uma só. Isso. Se ela tivesse permanecido durante toda a sua história, seguindo os padrões doutrinários, teológicos, bíblicos, seria... Todos nós seríamos católicos. Todos nós seríamos católicos. Resumiu E católico quer tudo. dizer universal, né? Universal significa o quê? Que a igreja é para todos. Todos podem vir. Né? Só que aí, professora, iam ser católicos, só que ia ter as divisões também. Era. Olha o tanto de divisão que tem protestantes depois da reforma, quantidade de divisões. Exatamente, infelizmente, né? Sim, André, pode falar. Não falei nada, não. Você que Certo. Então, vejam bem, se não tivesse sido, a igreja não tivesse, né, abandonado os padrões, seria a mesma igreja, só que aí Deus vai e levanta um grupo para dizer quais eram, como a igreja deveria vir, né, retroceder nas suas doutrinas e pegar o ensinamento que foi a igreja primitiva. Pode falar, Gildo. Não, eu ia só responder a André aqui, que ele, se fosse assim, ele agora estaria estudando para ser padre. Isso. Só que se a igreja continuasse com os mesmos padrões da igreja primitiva, o que Cristo ensinou, o que Paulo ensinou, ele seria um padre que poderia casar, né, ter sua família, não seria um padre como foi desenvolvido o pensamento aqui da Igreja Católica, né, da Apostólica Romana, que foi o celibatário, que é uma coisa que que é uma coisa que a igreja não defende hoje, né? Vamos ver alguns papas. Olha, não tem como a gente ver todos os papas que estiveram na igreja e que tiveram um nome de importância, mas vamos ver alguns aqui, eu separei alguns só para a gente conhecer. E esse foi um crescimento papal, e depois ele vai ter um declíniozinho papal também. Nós vamos ver aqui. Leão I foi chamado o Grande. O livro que foi pesquisado, que é Justo Gonzalez, ele disse que não existia na época quem pudesse ser comparado a ele em firmeza de caráter, profundeza de percepção teológica e habilidade política, certo? Leão I antecede Gregório. Leão I é o que toma para si o título, mas ele não foi considerado oficialmente como um papa, mas ele toma para si esse título. Gregório I, também chamado Magno, né, ou Grande, foi de 590 a 604, foi considerado justo e missionário, e um dos maiores papas de todos os tempos. Gregório I, apesar de tudo que nós lemos aqui a respeito dele, o que é que aconteceu? Gregório I ele viveu o período da pandemia. Não sei se vocês lembram de um nome que chama peste bubônica. A peste bubônica, ou peste negra.
Essa peste negra na Idade Média, ela se chamou peste negra porque, às vezes, algumas partes do corpo, como as axilas, virilhas, ficavam escuras. E bulbos, criavam bulbos no pescoço, nas axilas. Aí ela passou a ser chamada ou peste negra ou peste bubônica. Né? Essa mesma pandemia não é aquela que a gente estuda em história na escola, que era dos navios negreiros, né? Isso. Só que aqui é no princípio, né? Aqui vai ser aqui vai ser o princípio dessa peste, que inclusive era através de pulgas e ratos, né? Que vinham nos navios e eles eram espalhados pela região. Por incrível que pareça, porque nós estamos falando aqui do quê? Nós estamos falando da Idade Média. Por incrível que pareça, essa peste bubônica ela ainda chegou ao sertão pernambucano. Meu pai conta isso dos anos 1930, 35, que ainda teve famílias que morreram por causa da peste que dava lá. Aí eles cobriam toda a casa, pulverizava todinha e cobria com uma lona. Vinha Triunfo, ia para Jatiuca e fazia isso. Aí matava os ratos e matava as pulgas, aí depois limpava e liberava para a família voltar a viver naquelas residências. Era um resultado disso aí ainda, a peste bubônica. E ele vai viver, o Papa que antecede Gregório vai morrer por causa da peste bubônica. Aí Gregório assume, ele vai fazer o quê? Ele vai organizar uma grande procissão e levando o povo ao arrependimento, certo? Porque ele diziam, inclusive, que a peste bubônica era um castigo de Deus que estava vindo sobre o povo por causa da corrupção política. Aí levava o povo à procissão. Eu sei que venceram isso aí, essa peste bubônica venceram assim, como dizem os outros, né? Na fé, foi na marra, mas foi uma situação muito delicada. Pode falar, Gilda. Quer dizer que foi registrado caso em Jatiuca? Jatiuca, no início de 1900. Jatiuca. Meu pai ainda conta de pessoas, ele diz o nome. Fulano de tal morreu, assim, aí morreu ele, um filho, não sei o quê, ele conta bem direitinho essas histórias. Aí depois passaram alguns papas, aí Gregório III teve a expansão do governo papal por toda a Europa, ou seja, o que é que vai acontecer? Uma coisa que era o pensamento ali de Roma, começa a se expandir para outros países, vai para a França, Portugal, Espanha, que ainda hoje é tradicional, né, como um país católico. Então, essa expansão desse poder do governo papal começa a acontecer ali na região. Gregório III vai ser um dos que vai fazer isso. Pode falar, André. Professora, não sei se estou certo, mas a política, no caso, ajudou bastante. Foi na questão da expansão? Ou não? Ajudou, com certeza. Por quê? O que é que vai acontecer? Primeira coisa era que mesmo os outros países independentes de Roma já tinham um pensamento cristão, né? Lembrando que muitos países estavam sendo organizados ali, né? Estavam em lutas por território. Então, eles faziam o quê? Vamos fazer acordo. Tipo, Brasil não foi descoberto por Portugal? Aí fazia o acordo entre o poder de Brasil com o poder de Portugal, vamos dizer. Então, eles faziam esse acordo e terminava aqui. Brasil se tornou um país católico, porque Portugal era católico. Aí vinha a religião para cá. Então, acontecia isso do mesmo jeito. Então, Roma terminava fazendo acordos políticos e, consequentemente, os políticos diziam, pode trazer a religião, traz também esses ensinamentos. E isso foi se expandindo e o poder papal foi se espalhando. À medida que o cristianismo ia se espalhando, o poder do Papa também ia dominando ali a região. Com certeza havia É tanto que aqui na Idade Média, André, o governo de Roma era praticamente religioso.
né? O governo de Estado mesmo, monarquia, tinha caído. Era praticamente o poder era religioso. Então, França ia negociar com Roma, negociava com o Papa, né? Ô, professora, Oi. então, pegando a pergunta de André, então é daquela forma. A igreja no primeiro século, né, que foi a perseguida, que sofreu perseguição, ela ia contra Roma, por isso que ele perseguia. E Isso. aqui, como ela estava apoiando Roma, mesmo com os erros, eles apoiavam o cristianismo. Isso. É nesse sentido, né? Isso. Por isso que ele se disseminou, porque a igreja, os papas estavam apoiando Roma, mesmo com seus erros. Sim, com certeza. Total, total mesmo. Certo? Outro foi o Delbrando, que foi um papa, foi o apogeu do papado, foi o Delbrando, certo? Entre 1073 a 1216, foram 150 anos de apogeu do papado. Aqui, pronto, aqui quem mandava era o papa. Que o papa dissesse, todo mundo obedecia sem questionamento. Porque hoje, a própria igreja, alguns ramos da igreja, você pode ver que ela não questiona o Papa em si, mas o Papa não tem mais o poder que tinha nessa época. Né? O Papa, ele fala, mas ele fala assim, no sentido de negociação. Nesse tempo, não. Nesse tempo, o Papa falava e o povo obedecia. E muitos governos se submeteram, até porque às vezes tinha até medo. Né? Ah, é um cristão, serve a um Deus todo-poderoso, tinha até medo. Então, obedecia e se submetia a esse poder papal. Certo? É nesse período do poder papal desses 150 anos que vai surgir o celibatário. Até aí, o celibato não era algo admitido, não era uma ordenança da igreja, era uma opção. Né? Os monges faziam essa opção. A partir aqui desse período, do meio da Idade Média, então, vai ser proibido que a liderança da igreja se case. E era uma liderança masculina, né? E que não poderia se casar. O que é que nós já até conversamos um pouco sobre isso, que o que se pensava era o seguinte, o padre casa, vai ter família. Aí o padre morre, a igreja tem que sustentar a família. Então, para evitar esse tipo de coisa, vamos ordenar que ninguém se case. Então, ninguém se casava, a partir daí ninguém poderia mais se casar. A liderança, né? A liderança da igreja, padre, bispo, arcebispo, cardeal e nem o papa. O Inocêncio III, que vem de 1198 a 1216, vai ser considerado o maior de todos os papas em poder autocrático, ou seja, era o que tinha mais poder sobre o Estado. Politicamente, foi Inocêncio III. Nós vamos ver que Inocêncio III vai ser, por exemplo, um dos que vão organizar cruzadas, certas cruzadas, para expulsar muçulmanos de Jerusalém. Então, ele teve um poder imenso autocrático, certo? Era ele quem mais era. Aqui quer dizer o seguinte: ele era o que mais mandava, certo? Não tinha outro igual a ele que mandasse com tanta força como Inocêncio III. E Bonifácio VIII foi um período foi com Bonifácio VIII, houve uma decadência do poder papal. Certo? O que é que se falava de Bonifácio? Dizia que Bonifácio era como se fosse muito fraco, ele não tinha poder, como a igreja estava acostumada com homens, né, fortes, que tinha oratória, que convencia, que falava de forma proeminente, eram pessoas assim, muito, que tinham posicionamentos. Bonifácio não foi. Bonifácio foi considerado um período de decadência porque Bonifácio vai ser frágil. E é a partir de Bonifácio, nós vamos ver também esse episódio lá na frente, que vai acontecer de ter um Papa em Roma e ter um Papa na França. Dois papas. Nós vamos ver isso, que vai ser o cisma papal ali, lá na frente, nós vamos conversar sobre isso. Vai ser com Bonifácio, porque ele não era forte. Ele era fraco, certo? Que horas são? Deixa eu olhar, eu vou conversando e o tempo vai passando. 8h30.
Olha, nós vamos começar a falar sobre o islamismo. Vocês querem, eu dou logo agora os 10 minutos de intervalo, e a gente já retorna, certo? E fecha com o islamismo, beleza? Pronto. 8h30, 8h40, a gente retorna. Toma um cafezinho, para despertar. Ah, é isso! Alana. Alice, toma um cafezinho. Pausa na gravação, professora? Eita, boa. Não, vai embora. Leu. Você diz assim, fala sobre o islamismo numa aula de história da igreja, mas o islamismo foi assim, para a igreja, algo muito forte. Nós vemos que até hoje a realidade islâmica é uma realidade que vem de encontro, né? Confronta o cristianismo. Eles não aceitam de forma alguma o cristianismo. Ou pode até aceitar outra religião, mas o cristianismo eles não aceitam de forma alguma. Então, e eles tiveram assim um domínio grande durante um determinado tempo. Eles tiveram um domínio grande que eles chegaram a subir até a Europa, né? Expandindo a sua religião, e alguns posicionamentos que foram feitos que impediram, por exemplo, algumas cruzadas impediram que o islamismo tomasse conta total da Europa, certo? Como religião oficial, como hoje é no Egito, na Turquia, né, na Arábia Saudita, religiões oficiais, né, de lá. Então, se não tivesse tido as cruzadas para impedir esse avanço, talvez eles tivessem dominado também ali toda a Europa e provavelmente já tivesse se expandido também para as Américas, porque as Américas recebem da Europa, né? Mas as cruzadas foram muito importantes com relação a isso. Então, vamos ver. O fundador do islamismo foi Maomé, né, chamado Abu Qasim Muhammad, é o nome dele oficial. Maomé, ele ficou órfão muito cedo e foi criado por um tio. Esse tio de Maomé, ele era comerciante, certo? E ele, viajando para realizar o comércio, ele começou a levar Maomé, certo? E aos 12 anos de idade, nessas viagens, Maomé conheceu um monge cristão que ensinou a fé em um único Deus, certo? Era um monge cristão. Aí, ó, tá vendo que eu digo a vocês que nesse período da Idade Média, o monasticismo, né, os monges, eles foram missionários, saíam mesmo de suas terras e pregavam a várias pessoas. E nesse período, Maomé teve esse contato com esse monge e vai entender que existe um único Deus, certo? Que para ele lá, o nome que eles chamam é Alá. Né? Alá é o único Deus deles, né? Mas até aí não existiu o islamismo. O que é que vai acontecer? Mas, nesse caso, professora, esse Alá foi o monge que Não. falou para ele? O monge fala para Maomé de um único Deus, porque Maomé vivia na Arábia Saudita. A Arábia Saudita, aqui embaixo, aqui no Oriente, uma região pagã, com vários deuses, né, que adoravam vários deuses. O monge vai e prega Deus mesmo, Deus do cristianismo, né, Deus Pai de Jesus Cristo, só que um único Deus, no lugar de ser vários deuses, né, como ele conhecia. Só que Maomé, lá na frente, ele vai ter o quê? Ele vai ter ele diz que teve uma revelação do anjo Gabriel. Era uma revelação de Deus, né, de Alá. Pensei que alguém tinha dito alguma coisa aqui. Ele disse que ele teve uma revelação do anjo Gabriel numa caverna, enquanto ele estava nessa caverna, e o anjo Gabriel ensinou a ele um único Deus chamado Alá. Só que, se você for pegar o nome Alá, do árabe, traduzir para o português, vai ser Deus.
entendeu? Só que o Deus de Maomé é um Deus diferente, certo? Mas é o Deus de Abraão, acredita? Sabia disso? Que o Deus de Maomé é o Deus de Abraão? Eu não Então, sabia. veja bem. Oi. Ah, Eu não sabia. não? Que o Deus de Maomé é o Deus de Abraão? André, Não, professora, eu não sabia. ó, deixa eu explicar a você. Nós vamos ter... Porque tem. Oi? Não, eu só ia dizer, porque ele vem da descendência de Ismael, né? O islamismo. Isso. É porque tem, ó, Israel são descendentes de um filho de Abraão, que é Isaac. Os árabes estão aqui embaixo, que são descendentes do outro filho de Abraão, que é Ismael. E Maomé, ele era árabe, certo? Então, ele já acreditava no Deus pai de Abraão, que foi pai em Deus, que era o Deus de Abraão, que foi pai de Ismael. Para eles, o filho mais importante de Abraão é Ismael, certo? Então, é tanto que hoje existe a briga dos árabes com relação aos palestinos, né? Os palestinos são aqueles que subiram ali para a região. Na realidade, o nome palestino, quem botou foi um rei romano. Ele queria extinguir o pensamento de que existia o povo de Israel. Aí ele começa a chamar de palestinos, certo? Então, todos os árabes que sobem ali para a região de Israel, eles são chamados palestinos também. E hoje tem a briga dos palestinos, descendentes de Ismael, com o povo de Israel, descendente de Isaac. Por quê? Os dois acham que têm direito à herança daquela região de Canaã, que é Israel, que foi onde Abraão viveu. Então, tem a briga lá. É tanto que hoje tem a faixazinha aqui do lado de Gaza, que mora os palestinos, e aqui ao lado mora os israelenses, que são os descendentes de Isaac. Então, as duas descendências brigando ali, até hoje, viu? Então, veja bem, Maomé nasceu na Arábia em 570, ou seja, na Idade Média, e ele casou com uma mulher chamada Khadija. Ele foi fiel a Khadija enquanto ela viveu, né? E depois da morte de Khadija, ele teve 13 esposas ao mesmo tempo. Ou seja, ele não era uma pessoa que seguia essa linha, né, de ter uma só esposa. Ele era uma pessoa que teve somente 13, certo? Depois de Khadija. Ele se tornou profeta aos 40 anos de idade, em 610. O que foi que aconteceu? Maomé, ele começou a querer se reservar em um determinado lugar que ele dizia que era para uma devocional, vamos colocar a palavra mais atual, fazer um momento de devoção, um momento de meditação. E ele começou a ir para essa caverna. Ali, ele disse que o anjo Gabriel veio e fez algumas revelações para ele. O que é que o anjo Gabriel revela para ele? O Alcorão. Aqui, ó. Durante os 23 anos que ele foi profeta, ele foi recebendo todas as revelações que tem no Alcorão, que é a Bíblia do Islã, certo? Esse é o Alcorão. Você lê o Alcorão, tem coisas lindas, né? Mas você vê um monte de heresias. Então, veja bem, Maomé era analfabeto, Maomé não sabia escrever. Então, o que foi que Maomé começou a fazer? Ele recebia as revelações de Gabriel e ele decorava aquilo, decorando, até que um primo da esposa dele, que era chamada Khadija, que era copista profissional, ele escrevia, pegava escritos gregos, hebraicos e copiava, certo? Ele incentivou Maomé a continuar recebendo as revelações e dizendo para ele, ditando para ele o que o anjo tinha dito, né? Falando para ele e ele copiando. Então, ele passa a ser o copista de Maomé, ele começa a copiar. Depois, outras pessoas também vão aderir
acreditando que Maomé está recebendo a revelação de Deus e vão se tornar também copistas, certo? Então, serão alguns homens que vão copiando e depois eles reúnem todas essas cópias e isso tudo vai se tornar o Alcorão. Aqui você vai ver uma rara, né, um desenho de Maomé, que nem se sabe de fato se esse desenho é verdadeiro. Por quê? Eu não sei se alguém aqui já assistiu um filme que fala sobre a vida de Maomé. Em nenhum momento Maomé se apresenta. Todas as vezes que vai falar assim, Maomé, a câmera está virada para quem vai conversar com Maomé. Mas é como se Maomé fosse a própria câmera, entendeu? Por quê? Porque os islâmicos, eles não admitem nenhuma figura relacionada a Maomé, porque eles dizem que isso é idolatria. Seria a mesma coisa que no século XX, por exemplo, quando a Igreja Batista Renovada, quando começa a se organizar a Igreja Batista Renovada, a gente não utilizava figuras de Jesus Cristo, nem para ensinar as crianças em escola bíblica dominical, porque era considerada ali como se fosse um incentivo à idolatria. A igreja tirou aquele tipo de figuras de Cristo. Por quê, gente? Qual era o pensamento da época? E, de certa forma, eu concordo. Se pensava o seguinte, quando a criança for orar, ela não vai pensar em um Deus sentado num trono, ela vai pensar naquela figura. Então, fica assimilando aquela figura. Então, para o pessoal, para os islâmicos, eles têm isso. Maomé não pode ser desenhado. Vocês lembram que teve uma invasão a um jornal francês, os islâmicos entraram e mataram jornalistas, tudo ali, porque eles tinham feito uma charge de Maomé. Fizeram um desenho à mão, né, de Maomé e publicaram no jornal. Os islâmicos entraram ali revoltados e mataram pessoas, uns conseguiram fugir, mas foi um massacre, só por conta disso, dessa charge, que eles consideram desrespeito. Então, aqui você vai ter a figura de Maomé, aqui no meio você vai ver a Caaba. Não sei se vocês já ouviram falar nessa parte preta, né? A história diz que quando Maomé morreu, ele já não conseguia mais se locomover e colocaram ele aqui dentro. Em seus últimos dias de vida, ele recebeu revelações aqui dentro dessa Caaba. Essa Caaba, para eles, para os árabes, essa Caaba foi construída por Abraão e Ismael. Eles têm como algo sagrado. Não nasce, a Caaba não surge com o islamismo. O povo árabe já tinha esse hábito de visitar a Caaba, de tê-la como algo sagrado, porque pertenceu a Abraão e a Ismael. E o Islã só faz associar a sua religião, essa coisa da Caaba, certo? E aqui do lado nós vamos ver a mesquita, né? Uma mesquita que é em Jerusalém, essa mesquita, certo? Então, para o cristão, o lugar de reunião é o templo. Para os judeus, a sinagoga. Para os islâmicos, a mesquita. São 3 tipos de lugares diferentes, mas que têm o mesmo propósito, no caso de cada um adorar o seu Deus. Então, só para ressalvar. E o último versículo, ele recebeu 9 dias antes de sua morte. O último versículo do Alcorão. Então, durante toda a vida de Maomé, tem gente que pensa que ele recebeu a revelação toda de uma vez, escreveu e só divulgou durante os anos de vida. Não. Durante toda a vida ele foi recebendo as revelações, né? As revelações e os copistas escrevendo e ele repassando e os copistas escrevendo para se tornar o livro sagrado que eles chamam Alcorão. Professora, tem uma coisa interessante. Por mais que seja uma religião muito extremista, né? Bem violenta, mas o valor que elas dão, tipo, como é que eu posso dizer? Eles se firmam naquela religião. Não é como os evangélicos de hoje em dia que tanto faz, entendeu?
Eles são mais firmes, assim, de se apoiarem, de tomarem aquela religião e não soltar. Tipo, de se fincar, de se enraizar na religião. Né? Isso, é essa palavra que eu estava procurando. Tipo, a gente flexibiliza mais, né? Isso. As nossas doutrinas, enquanto que eles são muito firmes. Exatamente. E quando eles fazem um compromisso com a religião, eles não largam mais. É tanto que você não vê um islâmico saindo do islamismo, só por uma conversão ao cristianismo, né? Mas eles morrem ali naquela religião, praticamente. Coisa que na igreja evangélica hoje a gente vê, né, bem... Não, eu teve uma esposa de um pastor aqui em Juazeiro, que ela abandonou o cristianismo e se tornou islâmica. Pois é, usando véu e tudo, viu? Usando véu, era esposa do pastor, era à frente da igreja, terminou. Eu fiquei assim, eu digo, eu não entendo, né, como se chega a esse ponto, mas coisa não é tão comum. Só que, na realidade, os islâmicos, né, eles só deixam sua fé, de fato, quando eles encontram algo concreto, que é Cristo. Quando eles têm o contato com Cristo, de verdade, Deus tem um plano na vida deles, eles deixam e vêm, né, para a igreja cristã. Então, Maomé perseguido, ele fugiu de Meca. Deixa eu ver se eu botei o mapa aqui. Foi não, tem no outro. Aqui. Ele foge, ele estava aqui. Para você ter uma ideia, viu, André? Aqui eu acho que você já sabe, mas só para a gente relembrar, ó, isso aqui em vermelhinho aqui em cima é Israel. Aqui em cima é Israel. Aqui embaixo, toda essa parte rosa é a Arábia Saudita. Aqui são os herdeiros de Ismael, aqui os herdeiros de Isaac, né? Nessa parte aqui, tá entendendo? E eles ainda saem daqui e querem dominar isso aqui, aqui em cima. Então, foi daqui, dessa região aqui de Meca, que Maomé saiu e vem para Medina, para essa outra região. Por quê? Ele vai enfrentar uma grande perseguição aqui, porque Maomé começa a pregar diferente dos árabes, né? Os árabes tinham uma religião pagã, né, mais ampla, com deuses, e Maomé começa a pregar um só Deus. Aí ele vai ser perseguido, ele vai fugir para Medina, e essa fuga é chamada de Égira. Foi a Égira, quando ele sai de Meca, vai para Medina. Depois ele saiu de Medina. Lá em Medina, ele forma um exército de 250 homens, certo? E ele sai de Medina e volta para Meca. Quando ele chega em Meca, ele vai ganhar. Ele está com 250 homens. Ele vai lutar com um exército de 2.000 homens e vai vencer esses 2.000 homens. Então, cada vez mais as coisas vão ficando meio que concretas para os seguidores de Maomé. Se Maomé, com 250 homens, consegue vencer 2.000, então o Deus de Abraão está com ele. Aí pronto. Aí a coisa começou a se espalhar, esse pensamento, né? E ele vai conquistar as tribos árabes e impor nas tribos árabes a sua religião, o islamismo. Certo? Ele impõe, ele vai lá. E o que é interessante, eu quero dizer interessante, é que eles são meio que eles têm uma prática parecida com a dos judeus, porque o judeu ortodoxo, ele inculca na cabeça da criança, e a criança vai crescendo e eles inculcando a religião, o ortodoxo. Os muçulmanos fazem do mesmo jeito, eles inculcam a partir da infância as doutrinas religiosas que estão no Alcorão. Então, quando aquela criança cresce, que se torna um adolescente, ele já está pronto para até guerrear, né, se for o caso, porque nem todo grupo, nem todo islâmico é violento, viu, gente? Existe muçulmanos, só uma dúvida, doutora, professora. Sim. Muçulmanos e árabes são sinônimos. É assim, os muçulmanos e árabes, eles são da mesma região, e o islamismo é a religião que foi criada por Maomé. Certo? Mas, pronto. Aí, no caso, os árabes acreditam
Na Ente- religião de Maomé. Isso, hoje é. Fechou. E os muçulmanos também? Também. Também. Eu vou mostrar daqui a pouco a diferença bem direitinho entre os dois, viu? Que nós vamos falar sobre, lá na frente, sobre um trabalho específico sobre com os muçulmanos. Aí eu vou falar bem direitinho, de forma mais específica. Eita, minha internet está caindo. Tá bom, ajuda. A internet é um negócio sério. Então, ele conquistou as tribos árabes e impôs a religião. Depois, quando ele voltou à cidade de Meca, como conquistador, em 629, que é quando ele vai fazer isso, né? Vai e colocar a religião como oficial, quando ele volta a Meca, aqui, como nós já vimos. Ele morreu em 632, foi profeta durante 23 anos de sua vida. Ele é, sim, outra coisa, o islamismo, ele considera Maomé não é Deus, nem é Jesus. Maomé é um profeta. Não considera Jesus também como Deus. Eles dizem que Jesus é um profeta. Então, Jesus é um profeta e Maomé foi o último profeta, na mesmo nível de Jesus, certo? E Deus só é um, que é Alá. Ele não aceita. E nem considera Jesus também como filho, né? Eles não consideram. Não considera. Jesus é um profeta, foi um profeta para eles, e eles não têm essa coisa da trindade, como nós temos, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Para eles, isso seria idolatria. Entendeu? Porque só existe um Deus. Nós sabemos que é um Deus só, mas nós cremos com Jesus como Filho de Deus. E eles não aceitavam Jesus como Filho de Deus. Eles aceitam Jesus como um profeta, no mesmo nível de Maomé. E Maomé foi o último desses profetas. Ou seja, Maomé deixou claro que nenhum outro se levantaria nessa mesma posição. Não teria mais isso. Ele era o último profeta dessa linhagem de Jesus. Certo? Então, ele morreu como governador e reconhecido em toda a Arábia. Toda a Arábia Saudita aqui já reconhecia Maomé como seu líder religioso e político, viu? Ele fez essa junção do religioso com o político. Em 1187, não mais Maomé, que Maomé já tinha morrido em 632, mas um seguidor de Maomé, chamado Saladino, vai conquistar Jerusalém. Ele vai subir aqui e vai conquistar Jerusalém. Esse é o motivo da primeira cruzada que a Igreja Católica vai se levantar, é expulsar os muçulmanos, né, os islâmicos aqui dessa região de Jerusalém. Pode falar, André. Professora, surgiu uma dúvida aqui na questão vamos dizer assim, da passagem de poder. A gente sabe que tudo começou através de Maomé, e quando Maomé morre, como é que ficou essa questão assim da liderança, na questão do povo? Pronto. Maomé, quando ele morre, tem uma disputazinha entre um cunhado dele e um outro aparentado de Maomé. Mas quem vai ficar com a liderança será, eu não tenho 100% de certeza, mas parece que é um genro dele, que assume a liderança. E assim vai passando de um para o outro, certo? E o que é que acontece? Igual em qualquer lugar que tem seres humanos, vai haver disputas, né? Por isso que hoje você vai ver o grupo Hamas, certo? O Al-Qaeda, são grupos que têm a mesma religião, mas do ponto de vista político eles pensam diferente. O Talibã, tudo com a mesma religião, mas com lideranças diferentes, que começa a surgir, depois de Maomé, começa a surgir mais de uma liderança. Fica um cunhado dele, fica um genro dele, entendeu? Começam a briga por essa liderança, aí vão surgindo grupos. Seria hoje, vamos só exemplificar, Assembleia, Batista, Presbiteriano, então eles têm essas divisões também entre eles, certo? Hoje. E você vê que o Talibã entrou no Afeganistão, e depois teve um outro grupo que já também está tentando entrar, né? Já teve um evento no aeroporto,
que não foi mais o Talibã que promoveu, que teve várias mortes, já foi esse outro, acho que foi o Boko Haram que entrou e já tentando assumir o poder no Afeganistão. Eles lutam, infelizmente, assim, para eles, ou infelizmente para nós, eles terminam também se não tendo unidade entre eles, né? Lutando um contra o outro. Vamos ver os 5 pilares da fé muçulmana. Primeiro, é o testemunho. Como é esse pilar? O camarada se converte ao islamismo, né? A fé muçulmana, e ele vai recitar com muita fé, dizendo: existe um só Deus, Alá, e que Maomé é o seu profeta. Existe um só Deus, Alá, Maomé é seu profeta. Ele vai repetir isso várias vezes como um convencimento, né? Quando ele se converte. Outra coisa que eles têm que fazer é orar 5 vezes ao dia. Não é por semana, nem por mês. Né? Os crentes estão precisando aprender a orar 5 vezes ao dia. Exatamente. Eu acho que crente está precisando aprender a orar pelo menos uma vez, não é? Se ajoelhar, se arrepender, chorar diante do Pai, dizendo que nada é, né? A gente faz tão pouco isso. Mas eles oram, onde eles estiverem, viu? Se estiver num centro, numa praça, eles botam o tapetinho no chão, se ajoelham e oram. Tem aquele horário específico para parar, se ajoelhar e orar. Outra coisa que eles fazem é dar esmolas aos pobres. Dão mesmo, não tem essa coisa. Dão e Alá que retribui a cada um conforme Alá quer, né? Jejuar do nascer do sol até o pôr do sol no mês do Ramadã. O que é esse mês do Ramadã? Esse mês do Ramadã ele tem a ver com a lua. Por isso que muda, às vezes é o mês de abril, o mês de março, muda esse mês. Mas durante esse mês, que é um período que eles tiram para passar o mês todinho em jejum. Só que assim, passa o dia em jejum, quando o sol se põe, aí eles comem. Pode comer a noite toda, mas o dia amanheceu, tem que jejuar durante 30 dias. Eles fazem isso uma vez por ano, eles tiram esse mês, que é chamado o mês do Ramadã. Já existia essa prática entre os árabes e os muçulmanos só continuaram da mesma prática. Fazer pelo menos uma peregrinação a Meca, ou seja, se a pessoa não tiver deficiência física, se a pessoa não for muito pobre, tem só essas exceções, ou deficiente físico ou muito pobre. Mas independente de qualquer do lugar onde a pessoa mora, se converteu ao islamismo, pelo menos uma vez na vida tem que ir a Meca. Sabe aquele período que eles rodeiam, né? A Caaba, eles rodeiam 7 vezes a Caaba, eles vão, sempre tem aquela peregrinação. Até aquelas pessoas de outros países, né, que eles doutrinam também pessoas de outros países, têm que fazer isso. Tem que fazer isso. Tipo, um brasileiro se converte, se torna um islâmico, se torna adere à fé de Alá, ele tem que, pelo menos uma vez na vida, ir à Meca. A exceção são essas, se ele for deficiente físico ou se for muito pobre, que não tenha condição de juntar um dinheiro para fazer essa viagem. Mas todos têm que ir. É o certo, para eles, né? Vamos ver aqui algumas citações do Alcorão. Isso aqui no Alcorão, a gente divide a Bíblia por livros, né? Deuteronômio, Mateus, eles dividem também por livros, certo? Tem os livros, chama-se surata, o capítulo deles é uma surata, e tem o nome do livro. Então, no Shahada diz assim: não há Deus além de Alá, e Maomé é o mensageiro de Alá. Outra citação que está na Surata 96, versículo de 1 a 5, diz: lê em nome do teu Senhor, que criou o homem a partir de um coágulo de sangue. Lê. Então, ele diz que o homem foi criado, não como a gente diz, que Deus fez do pó da terra, o homem, né? Ele diz que foi de um coágulo de sangue.
E ele diz, Deus só deseja afastar de vós a abominação, ó membros da casa, bem como purificá-vos integralmente. Surata 33, 33. Se você for ler, tem coisas bem interessantes, sabe? Que são ensinamentos positivos, só que você não pode tomar como uma revelação de Deus. Não pode, né? Às vezes a gente diz até assim, ninguém sabe como foi que essa revelação aconteceu para Maomé. Provavelmente, ó, foi aqui nessa caverna, provavelmente, né, um mensageiro do diabo se transfigura em anjo e transmite para ele tudo isso, porque ele era um analfabeto. Ele não teria condição de, por ele mesmo, criar essas coisas. Então, provavelmente, um anjo do mal se transfigurou em um anjo do bem e passou para ele e tem levado muita gente, viu? Levado muita gente. Uma caverna dessa, assustadora. Pois é, ele entrava. Professora, quando a senhora falar aí que tem levado muita gente, tá gravado, né? Vai ficar gravado? Vai. Ah, Já teve opiniões, né? Tanto no discipulado, quanto eu já vi outros pastores também falando, que tem algumas pessoas, né, que acreditam que o anticristo vem do Estado Islâmico, por ser uma religião, e eles matam aqueles que dizem que Jesus é filho de Deus, e também porque eles creem que como tudo começou em Abraão, tudo também vai terminar em Abraão. E o Estado Islâmico, se você for olhar gráficos, né, ela é a religião que está mais se disseminando, mais crescendo em detrimento das outras. é. Hoje, quando você fala em cristianismo, fala de um modo geral, né? Católico, protestante, né? É a maior religião, mas em segundo lugar vem o islamismo. O que é que acontece? O que eu vou passar para vocês é Tipo, ganhando membros, entende? Em comparação às outras. Entende? De aderência de membros. Sim. Ela sai em disparada do que as outras, entende? Entendo. Tem um missionário, eu até falei dele, que ele foi, né, para Marrocos. Ele disse que um dos grandes problemas é que, isso aqui é uma fala dele, ele disse que ele é um estudioso da área, né? Ele disse que um dos grandes problemas do islamismo é porque quando eles vão fazer, tipo, Arábia Saudita, se tiver, vamos dizer, vou colocar assim, 100 mil habitantes, e 10 mil forem cristãos, eles vão dizer que são 90 mil habitantes e 90 mil são muçulmanos, são islâmicos, entendeu? Então, é como eles tiram de fora os que são cristãos, eles não consideram nem habitantes, por isso que eles ficam de fora. Ele diz assim, esse missionário, ele defende que dentro dos estudos que eles têm feito, o cristianismo tem crescido muito entre os islâmicos, só que eles não consideram, eles meio que abafam. Mas você tem razão, Alice, tem crescido muito, inclusive no Brasil, viu? O Brasil já tem muitas mesquitas aí, e eles pregam mesmo, viu? Pregam aí com força. Esse aqui é o símbolo do Islã. Eu não sei se vocês já viram esse mesmo símbolo, e eu nunca entendi, nem nunca pesquisei por que tem esse símbolo lá na Canoa Quebrada, aqui em Fortaleza. Já viram? Né? Eu não sei por quê, mas é esse mesmo símbolo. Verdade, nunca tinha pensado nisso. Tem a lua. Quando eu vi, eu olhei assim, eu digo, gente, quando eu fui em Canoa Quebrada, por que esse símbolo? A lua e a estrela, eles têm lá, é um símbolo da Arábia, e o islamismo tomou para si, como símbolo próprio, né? Como eles dominaram ali a região, eles tomam para ele. E aqui é o Alcorão, que é o livro sagrado, né, do islamismo. Ele prega o poder absoluto de Deus, no caso de Alá, e diz que ele é o criador de todo o universo. E aqui a mesquita, né? A mesquita sempre vai ser nesse estilo, tem esse domo aqui em cima, né? Dizem, ninguém sabe dizer ao certo se é verdade, mas dizem que a maior mesquita de Jerusalém foi construída no mesmo lugar onde foi o Templo de Salomão. Não se tem certeza,
porque a localização do Templo de Salomão também ainda é uma incógnita, mas dizem que é no mesmo local. Aqui nós vamos ver os principais grupos islâmicos. Tu quer o quê, Silvana? Ah, é André que quer. A janta de Alice. Então, principais grupos terroristas islâmicos. Aqui, o Al-Qaeda, certo? O nome significa a base. O nome significa a base do Al-Qaeda. O Boko Haram, a educação não islâmica é pecado. Aí você vai ver, são os grupos, vamos dizer aqui, seriam denominações, né, que existem entre eles. Só que aqui eles são grupos terroristas, certo? E mesmo tem grupos que não são grupos terroristas, tem um grupo de islâmicos que são pacifistas, eles vão em busca da paz, na realidade. Mas outros se dividem e partem para a questão do terrorismo. Outro grupo aqui vai ser o Estado Islâmico, que é uma dissidência do Al-Qaeda. E o outro grupo é o Talibã, certo? O grupo Talibã é um grupo político que atua no Paquistão e no Afeganistão. Olha, eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, começar por esse aqui, uns livros que falam sobre terror e o islamismo. Fala sobre essa questão do terrorismo relacionado ao islamismo, certo? Aqui nós vemos, esse livro também eu acho muito interessante, a história desse homem, Abdullah. Abdullah, ele é um cristão, certo? Aqui diz, como Deus conduziu um terrorista muçulmano à fé em Jesus Cristo. É lindo o testemunho dele. Ele escreve sobre ele e ele diz, ele se chama Escravo de Deus. É bem interessante esse livro também, de Abdullah. Tem esse aqui, que são árabes na Bíblia. Eles vão falar sobre, não os muçulmanos especificamente, mas todos os árabes que a Bíblia cita. É bem interessante, eles falam de Agar. Agar era uma serva de Abraão e ela era árabe, né? Que de Agar vem Ismael. E é interessante que a gente vê a promessa que Deus fez a ela, quando ela está chorando, né, se cumprindo nos dias de hoje. Que diz que o filho dele ia gerar uma grande nação, que não ia ser dominada, né? É o cumprimento total, e você vê a diferença territorial entre apesar de que Deus deu a Israel toda aquela região, viu? Eu vou só voltar um pouquinho aqui no mapa, eita, tá longe o mapa. Aqui, depois eu volto lá. Deus deu a Israel toda essa região aqui, toda essa região. Só que Israel perdeu por causa do seu pecado e da sua idolatria. Terminou ficando só com isso aqui, que Deus restituiu agora, em 1948. Né? Porque isso aqui, Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Eu falei para vocês isso na aula, e o povo só retorna para cá em 1948. E o país passa a ser reconhecido como uma nação pela ONU. Então, é uma coisa fantástica também na vida de Israel. Vê quantos anos? 70 depois de Cristo, e são quase 1000 anos, eles sem território nenhum. E eles retornam para ali, né, e são aceitos como uma nação. É fantástico também para Israel, mas os árabes realmente, Deus cumpriu a promessa na vida dos árabes. Aqui são os principais terroristas, né? Os principais terroristas, eu estou dizendo assim, são os principais líderes dos grupos. Esse aqui foi um dos que ficou mais conhecido, Osama Bin Laden, né, que morreu. Muitos desses aqui já morreram, porque vão sendo assassinados, mas vão sendo substituídos, viu? Morre um, sobe outro, morre um, sobe outro. E vai sendo substituído por outros que vão assumindo aí e divulgando essa religião. Algumas observações sobre esse povo. Quando nós falamos assim,
PMI, por exemplo, quem usa muito essa expressão PMI é quando a gente fala sobre missões, em geral, né? Missões, então, fala PMI, são povos muçulmanos internacional, ou seja, eles estão fora do território da Arábia Saudita, é internacional, eles estão em várias regiões. O islamismo, olha aqui, Alice, islamismo é a religião, conforme eu falei. Os muçulmanos são os adeptos da religião. Certo? Então, quando eu digo assim, tem a religião islâmica, aí, e os adeptos são os muçulmanos. Então, quando eu disse várias vezes os islâmicos, eu termino falando dos islâmicos como uma religião. Mas, se eu quiser falar sobre um adepto, eu digo assim, você é um muçulmano. Está entendendo a diferença? Ah, você é um muçulmano, né? É como se fosse assim, eu sou cristão, porque o cristão é católico, é protestante, mas eu sou um cristão protestante. Então, eu diria assim, você é cristão e você é protestante. Então, você é islâmico, porque você tem a religião árabe, e você é um muçulmano, porque você é um adepto mesmo daquela religião. Os xiitas são considerados um grupo radical entre os islâmicos. São dos xiitas que vêm esses grupos que nós vimos, o Boko Haram, o Al-Qaeda, o Talibã, são dos xiitas, que é um grupo bem radical. Eles não aceitam, né, que outras pessoas interfiram de forma alguma nos seus ensinamentos. Eles não admitem. Então, são radicais. Por exemplo, eu não sei se quem lembra aqui, da destruição das Torres Gêmeas, né, nos Estados Unidos. Veio o avião, bateu uma torre, veio a outra, pronto. São xiitas. Não se sabe exatamente qual grupo xiita, mas eram os xiitas islâmicos, né, da religião islâmica. Os sunitas são menos radicais. Tipo, Saddam Hussein foi considerado um xiita, um sunita, porque ele não foi considerado de uma linha tão radical. Mas Osama Bin Laden era um xiita, porque ele era radical, ele matava mesmo, mandava matar sem pena, como diz, né? Sem pena e sem piedade. A Indonésia é o maior país muçulmano, tá? A Indonésia. A jihad, vocês já ouviram falar, jihad, é um esforçar-se por Alá. Ele pode ser feito mais jejuns ou até mesmo entregar a vida na Guerra Santa. Aquelas pessoas que se rodeiam de bombas, né? Aí tem um grupo de cristãos, aí ele vai lá para aquele meio daquele grupo e se explode para matar ali aquelas pessoas. São chamados, isso é uma jihad. Ele está fazendo aquilo como uma consagração total a Alá, né? Dando a sua vida numa Guerra Santa. É uma jihad. Para eles, a salvação é pelas obras. Ou seja, não há garantia de salvação. A pessoa só vai saber, o muçulmano só vai saber se é salvo quando ele chegar no céu. Não existe uma garantia de salvação. Quanto mais ele fizer, quanto mais ele jejuar, eu acho que é isso, viu, Alice? Eu acho que a diferença é porque o cristão já tem a salvação como garantido, né? Como garantida a salvação. O cristão, eles não... E às vezes, por ter essa garantia, né, no consciente, leva de todo jeito. Isso, a gente relaxa mais. A gente não leva em consideração que quanto mais a gente se relacionar com Cristo, mais próximo ali a gente está sentindo a presença dele, né? Eles não, eles é pelas obras. Então, quanto mais eles orarem, quanto mais jejuarem, quanto mais se envolverem em guerras santas, assim como eles chamam, mais eles vão ter uma certeza que estarão salvos, certo? Para eles, o contato de Deus com o homem é só através dos anjos, certo? Então, tem que ter anjos para ter contato com os homens. Não existe Deus diretamente se relacionando com o homem. Né? Nem Alá usa os anjos para falar com eles, né? Para ter esse relacionamento, esse contato. Professora,
eles não usam a Bíblia para nada, diferente dos judeus que ainda usam o Pentateuco, eles não usam a Bíblia para nada, né? Não, só não usa a Bíblia para nada. Só que no Alcorão tem citações bíblicas do Velho Testamento quando se relaciona a Abraão, entendeu? Alguma coisa com relação a Isaac. O Maomé dizia que isso foi o que os anjos disseram a ele. Então, tem algumas coisas do livro de Isaac, não, gente, de Isaías. Do livro de Isaías, tem algumas coisas, palavras que Deus falou com Abraão, né? Fala sobre Ismael, entendeu? Então, tá aí. Agora, a Bíblia mesmo diz assim, por exemplo, Novo Testamento, eles rejeitam totalmente, porque os evangelhos só falam em quem? Em Jesus como Filho de Deus. Então, eles não aceitam, né? Isso, como doutrina. Agora, por incrível que pareça, Maomé foi incentivador da arquitetura, foi incentivador da medicina e da matemática. Você sabe que, por exemplo, os números árabes, que a gente fala, né? Veio da Arábia Saudita. E ele foi um grande incentivador para que essas ciências se desenvolvessem, né? E realmente se desenvolveu. Ó, gente, aqui nós vamos ver no mapa uma divisão, ok? Aqui, cristãos nessa região, cristãos romanos, eles se expandem, vindo aqui para Portugal, Espanha, França, Bélgica, toda essa região, Polônia, vai ser uma expansão dos cristãos romanos. Essa região aqui, os cristãos ortodoxos, que são os cristãos que vêm da divisão que Constantino faz, né? Então, vai ficar aqui cristãos romanos, aqui na Grécia, os cristãos ortodoxos, que também se espalham por essa região aqui, vindo aqui para a Turquia, até a Turquia. E essa região aqui embaixo, olha, eu não sei se vocês lembram, mas eu falei várias vezes que o cristianismo primitivo, ele teve muito foco aqui na região do Egito, Alexandria. Nós vimos a escola de Alexandria, foi criada aqui no Egito, a escola de Alexandria, quando com Orígenes, Clemente, aqui essas escolas. Então, o cristianismo tinha uma base muito grande por aqui. Aqui nessa região, Agostinho de Hipona, certo? E o que é que vai acontecer, gente? O islamismo sai daqui da Arábia Saudita e penetra toda essa região. Isso aqui hoje é tudo dominado pelo islamismo. Egito, Líbia, Argélia, Marrocos, tudo dominado pelo islamismo. Eles chegam a subir aqui a Espanha, mas nas cruzadas eles serão expulsos daqui, certo? Mas o islamismo sobe aqui, a Iraque, e sobe aqui mais a Turquia, né? Turquia também. Eu não sei quem foi que conseguiu assistir, acho que André assistiu, não foi, André? A luta dos otomanos. Chegou a assistir? Os otomanos aqui, saem daqui da Turquia, tentando tomar, os muçulmanos saem daqui, tentando tomar essa região aqui, a Grécia, Constantinopla, que era aqui, certo? Para poder dominar com o islamismo, exatamente. Isso. Gente, deixa eu ler aqui o que Justo Gonzalez, deixa eu só olhar a hora toda, o que Justo Gonzalez fala sobre essa questão das conquistas muçulmanas. Ele diz assim: as conquistas muçulmanas arrebataram da cristandade vários dos seus mais antigos centros de difusão e pensamento, que foi Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Cartago. Gente, isso tudo aqui foi centros cristãos que os muçulmanos invadiram e os muçulmanos conseguiram conquistar. Lembra de Antioquia? Antioquia era a região de onde Paulo saía. Uma boa parte das viagens paulinas, ele sai da Antioquia. Antioquia é onde os cristãos serão chamados pela primeira vez de cristãos, certo? E o islamismo domina aquela região. Em consequência, só restaram duas cidades que poderiam disputar a hegemonia sobre o mundo cristão, Roma e Constantinopla. Ao redor de cada uma delas, o cristianismo foi tomando forma própria
até que lá em 1054 vai haver uma ruptura entre as duas. Nós vamos ver isso provavelmente na próxima aula. E só para a gente finalizar a nossa aula de hoje, que eu não vou me deter sobre isso, eu só vou mostrar para vocês que as cruzadas vão surgir. Pode falar, André. Não, o que eu acho esse momento aí das cruzadas um dos momentos mais terríveis. É. E Muito triste. Muito triste. Teve a maior parte das cruzadas, não tiveram sucesso, certo? O principal objetivo das cruzadas, as cruzadas foram criadas principalmente por papas, pelas lideranças cristãs, para expulsar os muçulmanos de Jerusalém, que os muçulmanos invadem Jerusalém, e para impedir que os muçulmanos entrassem em Constantinopla, certo? A principal, mas depois terão outros motivos políticos também, certo? Mas o objetivo principal eram esses: derrotar os muçulmanos, unir de novo a cristandade. Se, por exemplo, os católicos romanos conseguissem, a ideia deles era essa, que os muçulmanos não entrassem em Constantinopla. Eles queriam, além de impedir os muçulmanos de entrarem em Constantinopla, eles queriam ter o domínio também sobre Constantinopla, que na realidade eles não conseguiram, né? Isso, de fato eles não conseguiram nem com as cruzadas, mas conseguiram impedir que os muçulmanos, a princípio, entrassem ali em Constantinopla. A ideia também era reconquistar a Terra Santa, que é Jerusalém, e eles prometiam que quem se envolvesse nas cruzadas ganharia o céu. A igreja prometeu muito isso, e muitas pessoas simples, teve crianças, pessoas que foram com família inteira, se envolveram nas cruzadas e morreram, né? Teve gente que morreu no trajeto para chegar a Jerusalém, que não chega nem a Jerusalém, eles morrem até de fome, porque não tinha estrutura. Isso aqui em cima que a gente vê, os templários, né? Isso aqui surgiu depois, essa ideia. Pode falar, André. Sim, eles pegavam criança, não era, professora? E colocavam as crianças, assim, sem ter defesa de nada, e colocavam elas em... É triste demais, né? Para tentar vencer. Foram Muito 7 triste. cruzadas ao todo, né? 7 cruzadas. Aqui, ó, você vai ver que a primeira foi organizada pelo Papa Urbano II, certo? Teve a derrota ainda em Constantinopla. Ó, aqui, ó. Na primeira tentativa, o monge Pedro, que era um eremita, ele convocou 40.000 a 60.000 pessoas despreparadas e enviou-as ao Oriente. O grupo simplesmente fracassou, né? A primeira cruzada foi assim, um fracasso. Muitos morreram de fome, de sede, sem preparo nenhum, não tinha preparo para essas cruzadas. Depois tiveram mais a segunda, um exército de 900.000 homens, também não obtiveram vitória, mas conseguiram adiar a queda final do reino, né? No caso de Jerusalém. Em 1187, quando Saladino conseguiu, de fato, invadir Jerusalém, certo? Eles vão fazer o quê? Eles vão organizar uma terceira cruzada para tirar Saladino lá de Jerusalém. Vai ser outro, porque vai acontecer que são 3 líderes, aqui no caso já 3 líderes políticos, Frederico Barba-Roxa, a gente já ouviu muito falar isso nos filmes, Felipe Augusto e Ricardo I, o coração de leão, que era chamado, né, Ricardo I. Então, Frederico morreu afogado, Felipe se desentendeu com Ricardo, e quando Ricardo consegue chegar ali às redondezas de Jerusalém, já não tem mais homens para invadir, expulsar os muçulmanos, ele vai fazer o quê? Ele faz um acordo com Saladino, e Saladino permite que, a partir dali, os cristãos pudessem entrar e visitar o Santo Sepulcro. Entrava em Jerusalém, visitava o Santo Sepulcro e saía. Certo? Então, foram essas, mais ou menos, as conquistas que as cruzadas fizeram, certo? Na quarta cruzada, eles conseguiram conquistar Constantinopla,
certo? Na Quinta Cruzada, eles reconquistam Jerusalém, o imperador Frederico II, e coroa a si mesmo como rei de Jerusalém. Estranho essa questão. Era muito estranho essas coisas. Aí a cidade foi novamente tomada pelos maometanos, ou pelos muçulmanos, em 1244, certo? E foi organizada a Sexta Cruzada e a Sétima Cruzada. O que é que vai acontecer? Na Sexta Cruzada, o rei, que era o imperador, foi derrotado e se tornou prisioneiro. Tiveram que pagar resgate para poder libertar o rei, o imperador Luís IX. E na Sétima Cruzada, foi organizada por Luís IX com o rei Eduardo I. Luís IX morreu e a cruzada foi fracasso total. Então, nós vamos ver que as cruzadas foram um empreendimento da Igreja Católica Apostólica Romana, com o principal objetivo de expulsar os muçulmanos ali da região, mas ao frigir, como diz nós os matutos, no frigir dos ovos, eles não conseguiram muitos resultados. Mas vamos ver o que foi de positivo que eles conseguiram com as cruzadas. Os peregrinos cristãos passaram a ser respeitados na visita ao Santo Sepulcro. As agressões muçulmanas na Europa foram reprimidas, ou seja, eles conseguiram, hoje na Europa tem muçulmanos? Tem, mas eles não têm o poder que eles teriam se não tivessem tido as cruzadas, né? Teriam mais poder, viu? E poder de confronto. Eles conseguiram reprimir isso. Os maometanos foram expulsos pelos espanhóis, também com a ajuda das cruzadas. Foram expulsos literalmente, porque a Espanha, um país católico, e eles conseguiram expulsar os maometanos da Espanha. E grande impulso ao comércio. O que é que vai acontecer? Os muçulmanos, uma característica dos muçulmanos, dos islâmicos, né, que fazem parte da religião islâmica, é que eles têm grande tino para comércio, isso é uma coisa que faz parte do oriental, como judeus, e eles começam a fazer comércio com o Ocidente. Então, vai ter um grande impulso comercial e vai fazer com que isso vai desembocar lá na frente, fazendo com que a Idade Média saia daquele período de feudalismo, que quem estuda história na igreja sabe que a Idade Média é um período de feudalismo, e comece a ser trabalhada essa questão comercial que vai desencadear a Revolução Industrial, Renascimento, certo? Que vai desembocar com a Reforma Protestante. Ok, gente? Ficando por aqui hoje. Alguma dúvida ou alguma coisa a acrescentar? Eu tenho uma dúvida. Você conseguiu. Consegui ficar acordada. Só queria saber se esses imperadores, tanto o Frederico como o imperador Luís, eles eram papas? Não eram papas. Só que, como as cruzadas, por isso que eu disse, elas começam com a vertente cristã, católica, religiosa, mas depois... Criou, né? Quem criou foi os papas, né? Isso, foi. Começa com Inocêncio III, quando ele cria a primeira cruzada, mas depois os políticos também vêm. Vai ter uma vertente política, que a gente termina estudando isso na aula de história. Como aqui é a aula da história cristã, a gente focou mais nesse lado, né? Mas o objetivo principal das cruzadas, a princípio mesmo, era esse. Era tirar o islamismo, os muçulmanos ali da região, principalmente de Jerusalém e Constantinopla. Alguma pergunta a mais ou alguma observação? Não, professora, no momento não. Não, Giovana, está tudo ok, Giovana, com relação às cruzadas? Está tudo ok. Você, professor de história, porque as cruzadas demandam um tempo de estudo e hoje nós só fizemos um pontuar. Bem, gente, na próxima aula, nós vamos passar, deixa eu só olhar aqui, nós vamos trabalhar, nós já vamos começar, eu quero começar a próxima aula, pronto, nós vamos falar sobre o cisma papal e vamos começar a falar sobre alguns pré-reformadores.
que surgiram na Idade Média e que foram muito importantes para o desencadear aqui na frente da Reforma Protestante. Pré-reformadores, que alguns, por exemplo, Martinho Lutero teve como base alguns deles. Nós vamos ver na próxima aula. Nossa próxima aula é segunda-feira, tá bom? Nós estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. Segunda-feira, daqui para segunda-feira eu já passo para vocês quem vocês vão pesquisar, e já combinado vai ficar as mesmas equipes, certo? Vocês vão dar aula nas 2 últimas aulas, vocês vão apresentar os personagens. Que Deus abençoe a cada um, dê uma boa noite de sono, certo? E segunda-feira, mesmo horário, bate canal, estaremos juntos mais uma vez. André, se prepara para fazer os slides. Já estou te dando tua parte, cara. Aí, André. Ok, pessoal. Boa noite, Amém. irmão. Noite. Roberto chegou. Semana. Tinha visto ainda. Cheguei às 9. Tchau, Pronto. tchau, tchau. Good evening. Tchau. Deus abençoe. Bye bye. See you, class. Durmam na paz. O Alas apareceu de frente hoje. Pronto, gente. Vou encerrar aqui, viu? Um abraço. Até segunda, se Deus quiser. Amém, a paz. Amen. Tchau, Silvana. Ah.